Bom dia, boa tarde, boa noite, meus filhos. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas estou muito feliz que você está aqui comigo. Esse é um projeto que aquece meu coração, que me torna mais feliz por dividir um momento do meu dia com vocês para falar de Jesus, para falar sobre os ensinamentos desse divino amigo que veio aqui na Terra, que nos deixou tantas mensagens, tantos exemplos, e parar um pouco no meio dessa correria da vida para dedicar um tempo para essa leitura edificante, para compartilhar conhecimento, para mim é muito gratificante. Espero que essas mensagens cheguem a muitos corações, que vocês gostem de ouvir um pouco dessa palavra, que vocês gostem de refletir um pouco junto comigo. E eu quero muito contar com o apoio, a ajuda, as reflexões de vocês também, os comentários, as curtidas, os compartilhamentos, porque a gente está aqui atrás da tela. A única forma que a gente tem de identificar que está sendo bom para vocês também é esses pequenos gestos, né? De curtir, de compartilhar. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês para isso, para que essa mensagem atinja muitos corações. O livro que a gente está lendo é De Jesus para Você, que é Luz e Consolação, de Francisco Altamir da Cunha. É um livro lindo. Tem alguns outros vídeos aqui no canal das primeiras leituras do livro. A gente está no início dessa trajetória ainda, no capítulo 7 agora, e o texto de hoje é Famintos do Corpo e da Alma. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo de 28 a 30. Se nosso planeta produz comida suficiente para alimentar toda a sua população, por que 854 milhões de pessoas continuam a ir para a cama com a barriga vazia? Perguntou em Roma Jacques Diouf, acho que é isso, diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostrou que em 2006, 14 milhões de pessoas conviveram com a fome e outros 72 milhões sofreram algum tipo de insegurança alimentar. Enquanto isso, insidiosa enfermidade alastra-se gerando outra realidade não menos trágica. A imensa população constituída pelos famintos da alma. São eles os carentes de afeto, os deserdados da fé, os angustiados pela solidão, os prisioneiros da depressão, que buscam com sofreguidão preencher o vazio interior que paradoxalmente cresce cada vez mais. Em todo o mundo, os deprimidos são milhões. As estatísticas mais recentes indicam que 5% da população sofre de depressão, com mais prevalência nas mulheres, 4,5% a 9,3%, comparativamente aos homens, 2,3% a 3,2%. De qualquer modo, prevê-se que 10% das pessoas podem sofrer pelo menos um episódio depressivo ao longo da vida. Essa é uma realidade incontestável, tornada pública diariamente pelos órgãos de divulgação em massa, na repetição triste de dramas que mudam apenas de personagens. Estima-se que no ano de 2000, 1 milhão de pessoas cometeram suicídio. A cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida. O suicídio está entre as 3 maiores causas de morte na faixa de idade entre 15 e 35 anos. Não se pode esperar algo diferente enquanto predominarem no mundo o utilitarismo e a inversão de valores. Alguém já afirmou que o homem parece ter perdido o endereço de Deus, o que se confirma quando vemos surgirem a cada dia religiões divorciadas dos princípios libertadores do amor universal, tão bem exemplificados por Jesus. Escravizadas à ganância das conquistas materiais, muitas dessas religiões prometem soluções imediatas, a troco apenas de adesão pessoal ou de contribuições financeiras, como se a fé fosse um produto que obedecesse às leis do mercado. As verdades ensinadas por Jesus, dai de graça o que de graça recebestes, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Onde colocares o teu tesouro, ali estará o teu coração. Continuam grafadas nos livros, que são manuseados diariamente pelas pessoas, mas parece que funcionam apenas como colírios a lhes atingir a visão.
porém nunca o coração. As vertiginosas mudanças impostas pelo desenvolvimento tecnológico e, através deste, a invasão nos lares, pelos programas de televisão e recursos de internet, fascinam espíritos imaturos, que aderem às mais fantasiosas propostas que contribuem fortemente para o enfraquecimento dos laços de família e de fé. A banalização do sexo, o desrespeito à vida, a ganância incontrolável de assambarcar os bens materiais, não importando os meios utilizados, são reflexos do nível de desenvolvimento espiritual da Terra. A humanidade parece caminhar a toda velocidade, realizando no âmbito material conquistas inimagináveis há algumas décadas. No entanto, essa humanidade caminha a passos lentos em busca de conquistas espirituais. Dessa forma, comporta-se como piloto que trafega célere em uma autoestrada, cujo percurso desconhece, candidatando-se a ser vítima de acidente espetacular. Ante essa realidade do mundo contemporâneo, constituído por imenso contingente de famintos do corpo e do espírito, abrem-se as portas de acesso e os espíritos inferiores investem maciçamente, tornando as obsessões uma verdadeira epidemia. A violência atinge níveis insuportáveis, não apenas pela frequência, mas muito mais pela crueldade com que é praticada. Crimes passionais, parricídios, infanticídios e etc. Paradoxalmente, nunca Jesus foi tão lembrado e explorado. São inúmeros os templos religiosos inaugurados para louvar e exaltar seu nome. Entretanto, o seu ensinamento, o mandamento, vos deixo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nunca foi tão esquecido. Mas apesar desse momento em que o mundo convulsiona sobre o guante da violência, do desrespeito e dos interesses mesquinhos, gerando obstáculos para os que optam pelos valores éticos e pelo respeito à vida, o convite do Mestre Inesquecível continua como fonte de água cristalina, esperando os sedentos de amor e apoio espiritual. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, esse texto, ele é um retrato da nossa sociedade. Ele é um retrato do que mais presenciamos nas redes sociais, nos jornais e muitas vezes ao vivo ao nosso redor. Uma coisa que me trouxe assim uma reflexão muito profunda agora sobre esse texto é o quanto a tecnologia, o quanto os avanços que poderiam nos proporcionar um acesso mais amplo a toda essa perspectiva, né, principalmente espiritual, parece que se estagnou. E o que mais se avança é o materialismo, ou melhor, o que continua se avançando. Porque hoje a gente tem acesso a tudo, mas a gente ainda continua buscando os prazeres imediatos, o poder que o dinheiro nos proporciona. A gente continua buscando materialismo. A gente liga a TV ou as redes sociais e o que mais a gente vê são pessoas dizendo como ficar rico em pouco tempo, como você adquirir dinheiro. Existem muitos canais que também trazem para a gente uma visão mais espiritualista, uma visão mais sensível da vida. Mas a grande maioria busca um conforto no poder aquisitivo, busca um conforto no que o dinheiro pode nos proporcionar. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, você procurar uma vida financeira melhor, porque eu já disse várias vezes, inclusive eu também busco, porque a gente vive no mundo e é necessário que a gente utilize as coisas do mundo para sobreviver, para melhorar nosso potencial, até para eu aprender. Até para eu poder comprar um livro e melhorar o meu desenvolvimento espiritual, eu preciso ter dinheiro para isso. Então, o dinheiro ele é importante, ele é necessário. Mas quando ele vem fechando os nossos olhos para a realidade do mundo, então ele vem como um inimigo para a nossa vida. E quem transforma o dinheiro em inimigo somos nós mesmos. Quando a gente alimenta muito mais a nossa ganância do que o nosso amor, que existe dentro da gente, né? Que foi injetado por Deus em nós. Então, e pode ser acrescido ainda mais, a depender da nossa vontade. Mas é incrível como o ser humano ele dá mais prioridade ao que é passageiro. Então, muitas vezes a gente está tão ansioso de ter
que a gente não consegue olhar para o lado e perceber quem não tem. A gente não consegue dividir o que a gente possui. A gente enche a nossa casa com futilidades, mas a gente não tem a coragem de perceber que existem pessoas que não têm condição de ter aquilo. E que o que está em excesso para a gente pode ser o tudo para aquelas pessoas. Podem atingir elas ali naquela carência absurda que elas estão vivendo nesse momento. Então, que a gente tem esse olhar também. Muitas vezes a gente quer preencher o nosso vazio íntimo com coisas materiais, às vezes até com pessoas, e a gente não busca se preencher de Deus, que é o único que realmente é capaz de ampliar toda a nossa percepção para as nossas reais necessidades. Então, é muito importante que a gente obtenha nossas coisas, que a gente conquiste os nossos objetivos, é muito importante que a gente busque pessoas que a gente ama para estar ao nosso lado na nossa caminhada, mas é muito importante também que a gente desenvolva o nosso olhar para que ele entenda que essas pessoas, essas coisas, elas não vão preencher um vazio que existe dentro da gente. Essa sede de buscar mais, que muitas vezes a gente se ilude achando que são conquistas financeiras que a gente precisa, são conquistas materiais que a gente precisa, é sair de um local, é ir para outro, é conquistar isso, é conquistar aquilo, é ter pessoas, é ter o amor das pessoas, é ter o reconhecimento das pessoas, mas na verdade não é nada disso que a gente precisa. Primeiro a gente precisa olhar para dentro, reconhecer em nós mesmos as nossas potencialidades e buscar em Deus o conforto que a gente precisa, a companhia que a gente precisa e o conhecimento que a gente precisa para exercer tudo isso que a gente quer exercer, que a gente precisa exercer também aqui na Terra. Então, o que eu absorvi desse texto hoje é que a gente está muito mais faminto de alma, né, muitas vezes, do que até de coisas, de pessoas. E a gente não percebe isso muitas vezes, né? Os nossos irmãos, eles também estão famintos de alma, de amor, de compreensão, de solidariedade, de empatia. E a gente muitas vezes não percebe também que a gente está muito envolto na nossa própria vida, nas nossas próprias necessidades. Esse olhar, só quem nos dá é a bondade divina, é o interesse nas coisas divinas. Então, quando a gente consegue ampliar o nosso olhar para além da Terra, a gente começa a ampliar o olhar também dentro dela. Já pararam para fazer essa reflexão? Que quanto mais vocês se aproximam de Deus, mais vocês conseguem amar as criaturas dele e observar as necessidades do outro, né? Chico falava assim, só é solitário quem não é solidário. Então, muitas vezes a gente está muito sozinho, a gente está depressivo, a gente está se sentindo insuficiente, mas conseguir tomar um fôlego para olhar em volta, para ir na rua, para ver embaixo das pontes, para ver na sarjeta, para ver nos lares, nos asilos, nos orfanatos, aquelas pessoas que nem aquele mínimo que a gente tem tiveram a oportunidade de ter. E se a gente puder tirar um instante da nossa vida para dedicar atenção, a atenção que nos falta, a gente conseguir compartilhar um pouco do pouco que a gente tem com alguém que também não tem nada, a gente vai se sentir mais preenchido, a gente percebe como aumenta a nossa humanidade. Algumas vezes eu tive a oportunidade de ir com meu esposo em orfanatos e ver aquelas criancinhas, o quanto elas precisam de alguém que olhe para elas, que bote no colo, né? Eu tive a oportunidade de carregar nenenzinhos assim no colo que não tinha afeto, que não tinha mãe, que não tinha pai, que não tinha ninguém, que não tinha futuro, entre aspas, né? E a gente vê o quanto a gente pode oferecer. Que um simples colo, um afago, um abraço, um carinho, 10 minutos de atenção pode preencher o dia de alguém que não tem nada daquilo. E 10 minutos que sobra no nosso dia pode ser tudo para alguém, pode ser a falta que alguém está sentindo ali naquele instante. Então, acho que esse olhar, ele também nos eleva, esse olhar, ele também nos preenche, esse olhar, ele também alimenta a nossa alma. Jesus, ele veio trazer uma percepção mais humana para a nossa vida. E ele veio trazer também a companhia dele irrestrita para a nossa ansiedade, para a nossa angústia. Quando Jesus fala, vinde a mim todos que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Então, assim, por maiores que sejam os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, as nossas dores, o jugo com Jesus, ele é mais leve. É como se ele dividisse o fardo que a gente pega com ele, né? É como se ele dissesse assim, ó, aprende de mim que sobrando, então abrange as suas fúrias, as suas dores, menos revolta, mais pacificação, mais aceitação. E aceitação não quer dizer estagnação, comodismo, entrar ali na zona do conforto, desconfortável, do sofrimento, e ficar ali maldizer, ai, porque eu sofro, porque eu sofro. Porque você se lamentar não vai resolver os seus problemas. Ficar se martirizando, se achando o mais sofredor do mundo, não vai resolver esses problemas, né? Mas você encontrar consolo nas dores dos outros, você perceber que você também sofre. Você não é o único que sofre, sabe? Entender que existem outros sofrimentos ao redor, entender que existe um Deus que está ali para acolher a todos, para sustentar a todos nas dores, nos faz menos sozinhos. Perceber que somos todos irmãos em caminhada, em dificuldades, mas que esses obstáculos eles servem para que a gente suba como degraus ao nosso caminho, à nossa evolução, à nossa progressão. Infelizmente, de inferiores que somos ainda, precisamos passar por certas dificuldades para enxergar coisas que no prazer, na emoção, no momento ali, nos benefícios que a vida nos traz, e muitas vezes a gente não observa. É porque Deus quer que a gente sofra para a gente aprender? Não, é porque a gente ainda não conseguiu desenvolver o nosso olhar nos prazeres como a gente desenvolve no sofrimento. Porque nas dores, muitas vezes, a gente consegue observar as coisas, os sofrimentos e voltar o olhar para Deus, pedir ajuda, pedir direção, pedir sabedoria, que na hora que a gente está no bem bom, a gente não faz. Todas as vezes que você está ali desfrutando das coisas boas da vida, você já parou para orar e dizer, ô Senhor, me dá orientação para eu utilizar de todos esses benefícios? Ô Senhor, me dá um direcionamento para eu gozar de tudo que eu tenho aqui na terra, dos bens materiais que eu conquistei. Senhor, me dá sabedoria para eu gastar meu dinheiro aqui na. Ninguém faz. São raros. São raros que têm discernimento com prazer, com abundância, com dinheiro em mãos. A maioria de nós se corrompe, gasta à torta e à direita, rasga dinheiro, sem se preocupar muitas vezes em fazer uma caridade, em prestar uma solidariedade, em pegar aquilo que tem que estar em excesso e distribuir para quem não tem. Não raros. Então, infelizmente, a gente ainda está nesse lugar de precisar muitas vezes tomar uma rasteira da vida para acordar, para ver que a qualquer momento tem um estudo, a qualquer momento perdemos estudo. E que só o olhar mais humilde, mais caridoso também, é que faz com que a gente saiba dosar as coisas que a gente tem, com as coisas que a gente pode ter, com as coisas que a gente pode perder, por isso a gente tem que estar mais atento, com as coisas que as pessoas não têm e a gente tem em excesso, então a gente pode compartilhar. Esses valores a gente, infelizmente, só consegue identificar na falta, na ausência. Perceba que quando a gente não tem nada e a gente vai conquistando, a gente dá mais valor, né? Poxa, eu suei tanto para ter isso aqui, eu lutei tanto para conquistar. Às vezes, alguns vêm de baixo, mas quando chega em cima, até esquece que veio de baixo e pisa até no que está embaixo, já que ele está lá em cima. Dá o efeito reverso. Então, para você ver como ainda precisamos muito de Jesus, precisamos muito do amor de Deus na nossa vida, para que a gente tenha sabedoria, para que a gente tenha compreensão. E o que Deus nos propõe aqui, através dessa leitura tão edificante, é que a gente perceba o quanto famintos de Jesus ainda somos, o quanto famintos da alma ainda somos, o quanto precisamos ainda rever esses valores, esses conceitos que temos na nossa vida para trilhar um caminho positivo e não ficar perdido entre várias aquisições, tanto materiais quanto emocionais, presos fora de nós mesmos, com um olhar muito mais para fora do que para dentro. Então, que a gente possa buscar em Deus as nossas necessidades, buscar em Jesus os ensinamentos necessários
para alimentar a nossa alma e para se desenvolver enquanto ser humano. E aí, o que é que vocês acham dessa reflexão? Me conta aqui nos comentários se vocês concordam ou não, o que ficou faltando, o que é que vocês podem acrescentar nessa reflexão. E curte para saber que vocês gostaram, faz sentido para vocês, tá bom? Grande beijo, um forte abraço e fiquem com Deus.